Deuteronômio 29, diz que aquilo que está revelado pertence aos homens. E aquilo que está em segredo pertence a Deus. Então, as profecias são segredos. Então, Deus levanta um profeta para interpretar as profecias, porque foi um profeta quem as deu. Então, Sr. Joel, quando o homem se levanta para escrever uma Bíblia, uma versão da Bíblia, bem, ele não pode fazer aquilo a não ser que ele tenha recebido um chamado de Deus. É por isso que o profeta e os seus discípulos queimam as falsas versões da Bíblia. Nós não queimamos a verdadeira Bíblia. Nós temos a verdadeira Bíblia aqui, ó. A Santa Bíblia, a versão de John Nelson Darby. Uma Bíblia, duas Bíblias, 3 Bíblias, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho aqui 9 Bíblias. E esta Bíblia aqui, eu vou lhe mostrar uma coisa. Ela está autografada, não sei se dá de ver. Deixa eu colocar assim. Sim. Ela está autografada, tá vendo? Pelo profeta Cacô Filipe. Os acusadores do profeta Cacô Filipe dizem que ele queima a Bíblia. No entanto, o profeta tem várias Bíblias autografadas. O profeta autografou, colocou o seu nome, colocou a data que enviou para o Brasil. Como que o profeta queima a Bíblia e ele autografa a Bíblia e manda para algumas pessoas? Você vê? O profeta Cacô Filipe queima as falsas Bíblias, porque elas são obra dos teólogos. Por isso que a Bíblia é vista por Deus hoje, as falsas Bíblias, como um livro de bruxaria, um canário de bruxaria, que os líderes religiosos usam para enganar as pessoas e ganhar dinheiro através da Bíblia e através do nome do Senhor Jesus Cristo. E você vê que... Sim. Desculpa, preciso mais lhe interromper. Como é que se tem a certeza de que esta Bíblia que acabou de apresentar é a verdadeira e as outras são falsas? E pode repetir o nome da versão, por favor? A versão de John Nelson Darby, ela está em francês. É a verdadeira versão da Bíblia. Somente esta é verdadeira. Todas as outras versões que são obras de teólogo, hoje Deus vê como canários de bruxaria. Você vê, por exemplo, eu acho que em Angola vocês chamam curandeiro. Se um curandeiro, o mais grande curandeiro de Angola, fosse fazer uma versão da Bíblia, eu penso que o senhor Joel, se o senhor for cristão, o senhor não compraria a versão de um curandeiro, a versão da Bíblia de um curandeiro. Por quê? Porque aquilo pode ter influência daquele espírito que está no curandeiro e cometer muitos erros de tradução. Então você deve ver, senhor Joel, que se a Bíblia foi escrita por homem cheio do Espírito Santo, deve ser homem cheio do mesmo Espírito Santo para fazer uma versão da Bíblia. Senão, não vai se compreender o que o Espírito quis dizer, principalmente naquilo que é mistério. Então, o Espírito que usou homens para fazer os originais, deve ser o mesmo Espírito que deve usar o homem para fazer uma versão da Bíblia. Então, o que nós queimamos? Falsas versões da Bíblia, como os apóstolos queimou falsas versões dos livros dos profetas em Atos 19. O que eles queimaram em Atos 19 não foi livro de bruxaria. Foi Deus quem chamou de livro de bruxaria, porque hoje Deus chama as falsas Bíblias de livro de bruxaria. É Deus que via assim, os homens não via. Apóstolo Deutamar, permita-me só, para que fique assim bem claro, não é? Eu tenho, por exemplo, a versão João Ferreira de Almeida, não é? Como é que eu posso pegar nesta versão, olhar para a versão que o apóstolo Deutamar frisou aqui e perceber qual é a verdadeira, qual é a falsa? Tipo, o que é que existe nesta Bíblia que está com o apóstolo Deutamar, não é? Que a tipifica como verdadeira, não é? Que eu, olhando para a Bíblia, cuja versão é de João Ferreira de Almeida, consiga detectar imediatamente que, na verdade, aquela versão, ou a versão que tenho comigo, é falsa. Por favor. Sim, quem determina isto é um profeta. É por isso que eu estava citando Atos 19. Quem foi que determinou que aquele monte de livros que Deus chamou de livros de bruxaria, livro de feitiçaria ou livro de artes curiosas deveriam ser queimados? Quem determinou isso não foi o povo, mas foram os apóstolos, que eles foram enviados como profetas. E um deles, que era Pedro, tinha a chave do céu. Então, a revelação vinha a eles. Ele disse, ó, esses tamudes, o que era tamude? Era explicações dos livros de Moisés, explicação do livro dos profetas. No Islã são os hadites, que no cristianismo aqui, na África e por aqui, são os livros dos teólogos. Senhor Joel, assim, ó, um teólogo vai explicar a Bíblia, então ele faz um livro com tal tema. O outro teólogo vai explicar outro texto da Bíblia, ele faz outro livro para explicar como receber o batismo do Espírito Santo, ele vai explicar como batizar nas águas, como falar em línguas. Então, os livros dos teólogos, que eram os livros dos rabinos, foram queimados em Atos 19. Mas quem determinou? Foram os apóstolos. E quando o canon do Velho Testamento e o canon do Novo Testamento foi fechado, lá havia profetas. Um deles era Eusébio. E Eusébio, sendo um profeta de Deus, ele não deixou livros apócrifos entrar
nos 27 livros do cânon do Novo Testamento. Quando Martinho Lutero se converteu, Martinho Lutero não aceitou a Bíblia católica. O senhor sabe que Lutero ele fez uma versão da Bíblia para ele, em alemão. Ele fez uma tradução. O senhor sabe disso. Todo mundo sabe disso. Então, Lutero não aceitou a versão dos católicos. Ele fez uma versão para ele. Tem até mesmo uma versão de... Mais tarde, o William Tyndale, ele faz uma versão. E mais tarde, outros homens foram fazendo versões. Também tem a Bíblia Reina Valera, que está em espanhol, nós podemos usar. Ela não é verdadeira como a Darby. Ela contém erros de tradução. Então, a Bíblia, ela contém, as falsas versões da Bíblia contêm erros de tradução, mas não é isso que faz delas falsas. O que faz delas falsas é o espírito que estava no homem quando ele traduziu. João Ferreira de Almeida, ele não pode mostrar um chamado de Deus para fazer uma tradução da Bíblia. Então, seu Joel, você sabe que, de acordo com a Bíblia, Deus não aceita voluntário. Deus, ele mesmo é quem chama. Então, um dia ele chamou Abraão, outro dia ele chamou Elias, ele chamou Moisés, ele chamou tal homem. Foi Jesus que chamou os seus 12. Jesus chamou 70. Você não vai encontrar na Bíblia um homem se oferecendo para Deus e Deus o recebendo. Quando Jesus estava sobre a terra, havia um homem que disse assim, ó, mestre, aonde tu fores, eu te seguirei. Era um doutor da lei. Jesus diz, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem, que era ele, Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não aceitou aquele doutor da lei. E Jesus vai dizer, eu vos chamei os 12, eu chamei os 70. Foi Paulo quem chamou os seus discípulos, os consagrou e os enviou. Então, Deus não aceita voluntário. Então, o que nós queimamos? Falsas versões. É como em Angola, senhor Joel, deve ter falsas notas de Kwanza, não é? Então, se um homem receber por engano uma falsa nota de Kwanza e ele queimar, isso não é um problema, não é um crime. O crime é ele queimar a verdadeira nota. Então, se um homem recebeu por engano falsas notas, não é? E ele queimar, não tem problema nisso, é uma pessoa normal. Agora, se você vê uma pessoa queimando verdadeiras notas de Kwanza, aí tem um problema, essa pessoa não está normal, ele está cometendo crime porque não se pode fazer isso. Então, nós queimamos as falsas versões e não a verdadeira versão da Bíblia. Se você ouvir dizer, Cacô Flip queima a Bíblia, é uma meia-verdade, queimamos falsas versões da Bíblia.